Aí eu pergunto para vocês, quando o latrocínio é tentado e quando o latrocínio é consumado? Isso aí é uma discussão. Não é discussão nenhuma. Quando houver morte é consumado, quando não houver tentado. Não tem discussão nenhuma. É simples assim. O pessoal confunde, aí faz tabela, não precisa nada disso. Morreu, está consumado. Isso o STF, ele já deixou claro e apaziguado. Morreu, consumou. Mesmo que a pessoa não leve a coisa. Acabou. Legal? Isso não vai cair na prova de vocês, é mais uma curiosidade. Mas o que vocês precisam saber? O artigo 57, quando que entra no rol dos crimes hediondos? Quando houver latrocínio. Tranquilo? Quando é que há latrocínio? Quando há morte no roubo. Latrocínio é quando há morte no roubo. Consumado, né? Obviamente. Mas na morte, deixa eu falar. Então, vamos lá. Fale. Não, professor, porque vai discutir o crime. Então, beleza. Só precisam saber que latrocínio é quando você tem morte. É roubo seguido de morte. Você não precisa saber mais que isso. Latrocínio é roubo seguido de morte. E no latrocínio, ele acarreta o quê? A classificação para crime hediondo. É isso que vocês precisam saber. Fechado? Dúvidas com relação a isso? Agora, presta atenção. Vocês já notaram que os crimes hediondos, ou eles buscam a classificação, a inclusão na Lei 8.072 de todo tipo penal, por exemplo, estupro, 213, é todo tipo penal. Pode ser ele seguido de morte, pode ser ele tentado, pode ser consumado, é estupro, tá lá. Mas você já notou também que ele pode pegar partes do tipo? Por exemplo, no crime de roubo, lá do 157, só é hediondo qual? O latrocínio. O roubo simples não é. Entendeu? Então, nem sempre o artigo inteiro vai ser hediondo. Partes só vão ser. O próprio homicídio. O homicídio do caput, ele é hediondo? Vai depender. Mas, com certeza, o parágrafo 2º é hediondo? É. Tá vendo que ele pegou metade? Tranquilo? Não pode esquecer, nem sempre é todo. Aí vai cair na tua prova. O artigo 157 é crime hediondo? Não. Depende. Só quando for classificado como latrocínio. Se houver lesão corporal de natureza grave, é hediondo? No roubo. O roubo é lesão corporal de natureza grave? Não. Por quê? Porque não é latrocínio. Latrocínio é o quê? Roubo seguido de morte. Tentado ou consumado. Tranquilo? Uma vez caiu na prova assim. Porque, se você prestar atenção, ele está lá no mesmo parágrafo. Se eu não me engano, é o 4º. Alguém confirma aí para mim? 157, parágrafo 4º. É. O latrocínio. Se não é 4, está lá para baixo. 3º? Lê. É, mas eu não tô, é que eu não estou olhando para lá. O que diz o latrocínio lá? No começo, a primeira parte. Latrocínio não, parágrafo 3º. O que diz a primeira parte? Se da violência resultar lesão corporal grave. Ponto. Se da violência resultar de lesão corporal de natureza grave. É hediondo? Não. E se resultar morte? Aí é, porque só é latrocínio em segunda parte. Por isso que eu botei infine. É em latim, tá? Infine, não é infine, não. Infine. Parágrafo 3º, infine. Por quê? Porque é só lá no finalzinho, na segunda parte, que é o latrocínio. E é só ali que vai ser hediondo. Fechado? Mas lesão grave é acreditada pelo resultado. Não, sim, mas ela não é hedionda. Tá? Não é hedionda. Próximo. 4. Extorsão. Extorsão. Extorsão é crime hediondo? É. Extorsão é crime hediondo quando? Tá lá. A extorsão consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem torna-se hedionda quando o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição resulta na morte da vítima. Não é extorsão mediante sequestro, não. Isso é extorsão. Tá? Isso é extorsão. Não confunde com extorsão mediante sequestro, que é a nossa próxima pauta. Extorsão é crime hediondo? É quando? Quando resultar na morte da vítima. Tranquilo? Dúvidas?
Preste atenção na hora de você for estudar 8.072. Quando é que extorsão vai ser hediondo? Se você der uma olhadinha lá na outra, que eu vou botar aqui, só para a gente ter uma comparação, extorsão mediante sequestro, em todas as modalidades. Em todas as modalidades. Mas a extorsão, só quando a restrição da liberdade acarretar em morte da vítima. Tranquilo? Extorsão é uma coisa, extorsão mediante sequestro é outra coisa. Mediante sequestro. Ok? Aqui é o tipo inteiro. Aqui não é o tipo inteiro. É só lá o parágrafo 2º infine. Só lá o final. Tranquilo? Tá todo mundo muito quieto. Estão entendendo? Estão entendendo? Isso não tem muito também, muito que não entender, né? Extorsão mediante sequestro. Em todas as modalidades. Extorsão mediante sequestro é a modalidade de delito que restringe a liberdade da vítima com que fim? Fim econômico. Fim de receber uma vantagem indevida. Normalmente, dinheiro. A maioria da doutrina, pelo menos, diz que normalmente é dinheiro. Mas ele diz vantagem indevida. Qualquer vantagem indevida pode ser outra coisa? Pode? Pode. Pode. Condição ou preço de resgate. Desde que ela seja condição ou preço de resgate. Pode ser uma vantagem... Não vou falar besteira não, vou falar outra coisa. Uma vantagem sexual? Pode. Entendeu? Pode ser dinheiro? Pode. Pode ser um objeto de valor? Pode. Desde que seja a condição do resgate. Aí eu vou perguntar... Aquela questão do embaixador lá, 60 e pouco. Tá aqui. Tá aí. Grego. Tá aí. Tá aí. Então vamos lá, vamos analisar o tipo lá do embaixador? Então vamos lá. Houve um sequestro? Houve restrição dele? Houve um pedido de pagamento? Não houve? Uma condição. Houve uma condição, não houve? Houve, né? Porque era para isso, não era? Aí eu pergunto para vocês agora. Tinha que libertar o... Então, é uma condição, não é? Tinha que libertar não sei quem. É uma condição por resgate? Então é crime hediondo, extorsão mediante sequestro. Agora, quando é que consuma isso? Quando é mero alimento, da pessoa. O resultado é só que quando você liga para pedir o dinheiro e tal, já é. Mas quando é que consuma? Nessa parte, no momento que você pede dinheiro. Beleza. Por quê? É crime? Ai, papai. Começa com F. Crime formal. Não é? Porque o recebimento do resgate é mero exaurimento. Lembra que a gente falamos sobre crime material e crime formal? Que um precisa do resultado, o outro não precisa do resultado. Porque o outro se consuma com a execução e o outro só se consuma com o resultado, que existe uma diferença bem grandona. Tranquilo? Beleza. Então tá aí. Ah, e não esquecer, é crime hediondo no tipo inteiro, né, em todas as modalidades. Próximo da lista. Ah, isso aí é bom. Estupro. 6. Estupro. Por que o estupro é hediondo? Você nem falar, né? Agride a moral vigente, não é isso? Não é isso? Não agride a moral vigente? Porque agride a liberdade sexual da mulher, agora do homem também. Né? Porque o estupro agora serve tanto para mulher quanto para homem. E em qualquer modalidade, o estupro é hediondo, sendo ele o quê? Real, sendo ele formal, não sendo real. Real porque existe a lesão, né? Ou só com a ameaça, a gente chama de vis absoluta. Tem o vis corporalis e o vis absoluta. Quando é ameaça, é vis absoluta. Quando é estupro real, vis corporalis. Exatamente. Exatamente. Todas as modalidades são hediondas, inclusive seguida de morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu já escutei professor falando e eu tenho as minhas ressalvas aqui. Vocês já escutaram muito falar em estupro real, com violência real e estupro. Aí existe aquela discussão do Supremo, que já está até vencida, de que no estupro normal cabe a representação da vítima. E no estupro real seria incondicionado. Já escutaram falar isso, né?
O estupro real seria incondicionado. E o que é estupro real? E aí eu escutei assim, quando tem a morte da vítima. Não. Estupro real é quando tem a violência. Porque eu posso estuprar e não cometer a violência, só a ameaça. Então, se eu cometo só a ameaça, você tem o quê? Você tem a necessidade da representação. Quando eu cometo a ameaça junto com a violência, ou cometo a violência, aí, bem, segundo o entendimento jurisprudencial, você não precisa da representação. É direto e incondicionado. Ela morrendo, obviamente, que vai ser real, porque aplicou a violência. É só para deixar bem claro isso, tá? Para depois não confundir. Tá? Vis absoluta, quando você ameaça. Vis corporalis, quando você realmente aplica violência. E o que é estupro? Constranger alguém mediante violência, grave ameaça, ter consigo conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Já falei aqui, não vai falar as palavras que eu falei, mas o que é conjunção carnal? Introdução do pênis na vagina. E o que é ato libidinoso? Tudo aquilo que satisfazia a lascívia da pessoa sem a introdução do pênis na vagina. Homem ou mulher podem sofrer agora estupro. Homem só poderia sofrer, antes da 12.015, que foi a lei que modificou isso, só poderia sofrer atentado violento ao pudor, que não tem nada a ver com andar nu nem andar na rua. Esse nome disso é ato obsceno. Atentado violento ao pudor é quando você comete ato libidinoso de diversa condição carnal. Introdução do pênis no ânus, a felação, sexo oral. Tranquilo? E você tinha o estupro, que era só a condição carnal. Não. Hoje estupro é tudo. Acabou. Lembra quando a gente estudou abolício crimes? O abolício crimes material e o abolício crimes formal? Que a gente chama de continuidade delitiva. Lembra disso para as outras aulas? Então, houve uma continuidade delitiva do 213, aliás, do 214. Porque ele foi todo incluído no 213 e foi modificado algumas questões. Por exemplo, no 213 era constranger mulher a condição carnal. Lembra disso? Agora é constranger alguém a condição carnal. Tá? Então tem que tomar cuidado agora. O homem agora pode sofrer estupro. Felação? Felação é você... É isso aí. É que senão sai no áudio. Não, acho que não sai. Eu tô proibido de falar palavrão. Eu já sou proibido de falar palavrão. Eu vou ter um microfone que eu vou deixar para os alunos aí depois de eu perguntar, mas é isso. Entendeu? E aí você tem a felatio in ori. Constranger o aluno na aula. Constranger qual é o crime? Aí, estupro. Você tem a felatio in ori. Felatio in ori é na boca, entendeu? É o basquete. É o basquete, entendeu? É isso aí. Mas é mais ou menos isso. Ó, quando eu dou aula de crime de abuso sexual, é uma festa. É crime. Então vamos lá, só para resumir aqui. Estupro repugnante, imundo, horrendo, sórdido, ou seja, um ato indiscutivelmente nojento, segundo os padrões de moral vigentes, também é considerado hediondo. Todas as suas modalidades, desde o ato que somente constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter condição carnal, ao outro ato libidinoso, ou seja, outro ato libidinoso diverso do pênis na vagina, até aquelas condutas típicas que durante sua execução causam lesões de natureza grave ou a morte da vítima, que é o estupro seguido de morte e estupro que segue lesão corporal grave. Que aí você não vai responder pelo estupro e pela lesão, você vai responder pelo estupro. Com lesão corporal, que você tem um aumentinho de pena, ou estupro seguido de morte, que você tem outro aumento de pena. Aí eu vou responder a tua pergunta de novo. No estupro seguido de morte, estou a estuprando e seguro o pescoço para ela não gritar, mato. Quis matar? Quis matar? Não. Foi um acidente, porque eu sou imprudente. Porque nem na hora de transar eu não consigo matar a mulher. Então, ela está se debatendo muito, eu estou segurando para poder penetrar e acabo matando. Então, eu tenho que responder pelo quê? Pelo estupro, com causa de aumento de pena da morte. Não vou responder por homicídio, porque senão é o meu dolo. Lembra que nós conversamos sobre dolo? O direito penal ele é regido pelo dolo. Então, se você não tem dolo, você não pode ser condenado por aquele crime. A não ser que você seja condenado de maneira culposa, que é o caso. E aí, nesse caso, como juntou e existe um tipo penal para aquilo, você tem que aplicar aquele ali, princípio da especialidade. Tranquilo? Por que princípio da especialidade? Por exemplo, quando você, a mãe, em estado puerperal, mata o próprio filho, é um homicídio? É um homicídio. É um homicídio, porque você mata alguém, não é isso? Só que existe aquela especialidade ali, de ser a própria mãe que mata o filho. Então, você tem um artigo próprio para aquilo. Especial.
Dentro do CP você tem uma modalidade especial para aquilo ali. É a mesma coisa aqui. Você tem uma modalidadezinha especial para o estupro seguido de morte, para você não aplicar o estupro junto com o homicídio culposo. É a mesma coisa. Tranquilo? Próxima, se eu não me engano, estupro de vulnerável. Vamos lá. Ah, mas eu tô tomando uma surra disso aqui, hein? Estupro de vulnerável. 217A. 7. Estupro de vulnerável. De vulnerável sempre de homem. Oi? Ambos são. Tá, o estupro de vulnerável é um desenrolar do estupro, na legislação nova na 2015. Por quê? Deixa eu explicar um pouquinho de estupro de vulnerável na oportunidade. Qual é a diferença do estupro para o estupro de vulnerável? Porque a gente pressupõe, no 217, que a vulnerabilidade, nesse caso, é uma vulnerabilidade absoluta. Que a pessoa, mesmo ela não sendo retardada, mesmo ela estando com o raciocínio em dia, tá? Mesmo que ela tenha atividade psíquica normal, a gente impõe que ela não sabe o que ela está fazendo. Então, pessoas, não é mulheres, são pessoas. Pessoas menores de 14 anos são vulneráveis. Ou seja, não são capazes de ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mesmo que consentida. Mesmo que consentida. Ok? Então você vai me dizer assim, mas ela queria, mas tem menor de 14? É menor de 14? Então não pode. Outra coisa importante, 14 pode? Pode. Não pode menor de 14. 14 pode. Tá? Fez 14 anos? Pode? Pode. Pode transar com 14, 15, 16, 17? À vontade, não tem problema nenhum. Se você forçar, é estupro normal. Se você não forçar, não tem crime nenhum. Deixar bem claro isso. Então, os navegantes têm filhas com 14 anos? Cuidado, porque a partir de 14 está tudo liberado. Tranquilo? É hediondo se for menor de 14? Depende da violência ou grave ameaça? Não depende de nada disso. Não depende de nada disso. Independe disso. Ou seja, se o cara tiver 18 anos, pegou a namorada de criança, pode responder? Pode responder. Não, ele não pode responder, ele vai responder. Ele vai responder. Hediondo. Mas numa situação, eu acho que abaixo de 14 não. Mas vamos supor, se tivesse uma boate, se ela tiver bêbada, você supõe que ele é maior. Mas aí você está em erro de tipo. Aí no erro de tipo, exclui o quê? A conduta. Se excluir a conduta, não tem crime. Tá? Mas nesse caso aqui não. Nesse caso você sabe, você tem um dolo de transar. Mesmo se ela tiver uma boate menor de 14, aí você é capaz de perceber que ela é... Aí você vai ver se o erro do tipo é vencível ou se é invencível. Mas isso é uma outra história. Exatamente. Se for invencível, você não responde. Se for vencível, você responde pelo quê? Por culpa. Tem modalidade culposa no estupro? Então você não responde por nada. Não responde? Não. Se for invencível, você não responde por nada. Se for vencível, você responde pela modalidade culpa. Mas o artigo tem que comportar a culpa. Se você não tem culpa... Estupro tem estupro culposo? Tem homicídio culposo? Estupro culposo não tem, infelizmente. Não. Não, você quer transferir a responsabilidade? Não. Não pode. Não responde por nada. Não, vencível é modalidade culposa. Você está confundindo com o erro de proibição, que sem causa de diminuição de pena. Outra coisa, olha só, outra coisa que eu falo pra você. Lembra que a gente estudou a inimputabilidade penal? Isso tudo está tudo vinculado em direito penal. Então ela tem que ser menor de 14 ou, independente da idade, ela tem problema mental. De uma forma absoluta que ela seja absolutamente vulnerável. Ok? É uma forma de vulnerabilidade também. Tá? Exatamente. Tomou uma boa noite de Cinderela. Tá vulnerável. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Se ela tiver bêbada, não cai em estupro de vulnerável, não, cai em estupro. Porque você diminui a capacidade de reação da vítima. É estupro. É estupro. Não, lógico que não, é estupro. A vulnerabilidade tem que estar intrínseca no agente. Ele é vulnerável. Nesse caso, você fez ela ficar vulnerável
por causa de bebida, entendeu? Você cai em estupro. Porque você diminui a capacidade de quê? De relação... De qualquer maneira, é de homem. Exatamente. De qualquer maneira, os dois são hediondos. Não, eu te falo estupro. Isso. Agora vamos para os chatos. Causar epidemia. Quando é que vai ser hediondo? O que é causar epidemia? Tem que causar epidemia. O que é epidemia? Hein? Tem que analisar. Causar epidemia. Epidemia é o quê? É você espalhar numa dimensão gigantesca. E se causar morte, é hediondo. Está lá no parágrafo 1º. Tá? Causar epidemia é que cause morte. Então, fui lá na SEDAI, aproveitar que ela vai ser privatizada, peguei meu sangue e, ó, tenho AIDS. Causei epidemia no Rio de Janeiro inteiro, morreu quantas pessoas? Crime hediondo. Fechado? Só o parágrafo 1º que é hediondo. Por exemplo, em Manaus, a galera que era feito muito em Manaus, teve um cara que morreu, ele tinha 15 homicídios ou tentativa de homicídios causada por AIDS. Ele passou AIDS para 15 mulheres. Isso é considerado causar epidemia? Não, então, depende, porque acontece, se você, isso aí é controverso, por quê? Existe um tipo específico, que é quando, e é formal, quando você tenta passar doença venérea. Tem. O problema é que o magistrado pode interpretar aquilo como uma arma, como uma tentativa de homicídio, como se fosse uma arma. É sério, não é brincadeira não. Entendeu? Imaginando, gente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho a doença, transo com 2 outras pessoas e quero dissipar a doença, eu caio lá naquele tipo. Que agora eu não me recordo, acho que 200 alguma coisa. Existe. Agora, se eu, por exemplo, agarro ela e passo para ela com o dolo de matar, que eu sei que ela vai morrer, aí é tentativa de homicídio. Entendeu? Pois é. Sabendo que estava... isso vai depender ali do tipo de tese que você vai usar. Entendeu? Eu também acho um absurdo não receber. Tem que receber mesmo, que é bom que o advogado tira 30% disso aí. Tira mais, né? Tadinho, tira mais. 273. Isso é ridículo. Falsificação. Opa, 89. Agora preste atenção nisso. Só que eu tive um cidadão desse lá no escritório. Falsificar remédio é crime hediondo, tá? Falsificação de remédio é crime hediondo. Então tem que ficar ligado nisso. O cara que vende remédio falsificado, ele está cometendo crime hediondo. Porque isso aí está lá no inciso 9º e está lá na Lei 8.072 quando corrompe, adultera, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Comporta hediondez. Fechado? E olha só, não é só comporta hediondez quem adultera não, quem entrega também, tá? Então o motoboy tá junto. Falsificação, então, no caso de... Falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais que comportam hediondez, bem como distribuição ou entrega ao consumo. Então o cara que distribui ou entrega sabendo que o remédio é adulterado também pratica crime hediondo. Agora é o seguinte, presta atenção aqui. Se o cara falsificar, corromper, adulterar e entregar também, é um crime só. Tá? É um crime só. Você não responde pelas várias condutas, não. Agora é o seguinte, olhou aqui, ó. A modalidade culposa não entra. Então preste atenção, só a modalidade dolosa. Por que não botou a culposa? Não sei, modalidade culposa não entra, o legislador não botou. Fechou? A parte chata acabou. Parte boa agora. Só entra a dolosa. A modalidade culposa não entra, não. Oi? Não, é sempre assim. É porque esse crime comporta a modalidade culposa. Tem crime que não comporta. Não é. Não, é só pra... Fica claro que, senão... Ó, isso aí não devia ser crime hediondo, não. Mó vacilo isso.
Também é considerado crime hediondo a conduta que visa submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento. O que acontece? Exatamente. É o cafetão especializado. Não, eu pensei que fosse maior, é que agora que eu vi ali que era menor. É o cafetão especializado. Eu tô brincando, ela tá assustada comigo, eu tô brincando. O que acontece? Nesse caso aqui, como é menor de 18 anos, você tá... Na verdade, você tá... Deixa eu usar uma palavra aqui. Cerceando o direito de escolha da vítima, o direito de liberdade sexual da vítima, porque ela tem menos de 18 anos. Então, a princípio, ela é menor e ela não sabe nem o que ela está fazendo, por conta disso. Aí você comporta, e fala assim, mas elas sabem que elas estão fazendo sim. Tá, eu sei que elas sabem que elas estão fazendo, mas para imputabilidade cronológica ela não sabe. Lembra que a gente estudou isso? O menor de 18 anos não sabe o que faz. Então, por isso que é crime hediondo. Não. E o crime de genocídio. Vocês sabem o que é crime de genocídio, não sabe? O genocídio ele não está ligado à pessoa, está ligado à etnia, está ligado a um grupo religioso, a etnia da pessoa, a raça. E aí você extermina, é crime hediondo. Fechado? Não, está na lei 2.889, lei que conceitua genocídio. Então, esses são os crimes hediondos. Deixa eu apagar aqui. Fechado? Você acha que preciso gravar isso? Precisa. Gravar isso tudo? Precisa. É facinho, vamos lá, ó. Homicídio. Vamos lá, homicídio, lesão corporal, quando? Lesão corporal quando, gente? Quando o presidente da República está envolvido, Forças Armadas ou as polícias, não é isso? Bombeiro. Extorsão. A seguida de morte é só contra esse. Não, não é seguida de morte não, é lesão corporal grave. Tá aí não, lesão corporal grave. Tá lá. Extorsão, quando? Quando resulta a morte. Extorsão mediante sequestro. Crime hediondo. Estupro. Estupro de vulnerável. Oi? Latrocínio. Até eu já esqueci. Latrocínio. Disseminação de epidemia com causa morte. Falsificação de medicamento. Mas qual? Genocídio. Fechou? Oi? E o cafetão especializado. Tranquilo. Tá fechado? Só que não acaba por aí. Porque você tem agora os equiparados aos crimes hediondos. Eles não são crimes hediondos, mas eles são equiparados a crimes hediondos. Eles não estão no rol de crimes hediondos lá do parágrafo 1º. Eles vêm no artigo 2º e, por dedução, eles são equiparados no rol taxativo. Quais são? Tráfico de drogas, tortura e... Hã? Tá lá, né? Terrorismo. Tráfico de drogas, 11.343 de 2006. Fechado? Aí, bota aí um OBS. Bota um OBS aí. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. 343 de 2006. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006.
Aí vai a cereja do bolo agora. Se eu não me engano, é parágrafo... Confirma para mim se é parágrafo 4º aí. Parágrafo 4º. Tráfico privilegiado não comporta hediondez. STF. Eu vou dar o informativo aqui rapidinho. Deixa eu pegar o informativo aqui que eu tenho aqui. Vou dar o informativo. Não comporta hediondez. Vou dar um informativo aqui para vocês. De primeira mão. Não, o traficante que é mula. É sério. Vamos lá. Súmula, tráfico privilegiado. STF, informativo 831. Informativo 831 do STF. Depois vai lá que o voto é muito bonito. STF, informativo. 831. O parágrafo 4º do artigo 33 da 11.343 de 2006 não comporta hediondez, ou seja, não é aplicado a 8.072 de 90. Bonito, né? Aí você vai puxar outro OBS embaixo e vai botar artigo 28 da lei 11.343. Porte ou posse para uso pessoal também não comporta hediondez. Porte ou posse para uso pessoal não comporta hediondez. Posse de drogas, né? É. E o cara que é mula também não comporta hediondez. Fresquinho do informativo do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser saber mais sobre informativo é só para cadastrar. Informativo 831. Não, só o de cima. O de baixo não. O de cima é informativo 831. Fresquinho do Supremo. Quem quiser informativo do Supremo tem que cadastrar lá no Supremo Tribunal Federal. Vai vir toda semana, tem informativo novo. Essa posse ou posse também tem informativa? A posse? Não, a posse é doutrinária. A posse não...